Então, quando eu comecei, né? Então, mais ou menos aí, eu acho que eu devia ter um ano, já um ano, dois, né? Uns 13 anos atrás, mais ou menos. Aí, tudo bem, até aí, tudo bem, fazendo os pós-operatórios, tudo tranquilo. E, de repente, eu pego uma paciente, certo? Que tinha sido já um outro cirurgião, né? Porque o que acontece? Um fala pro outro, né? Isso acontece realmente, porque claro, se ele tem uma experiência boa, a gente pensa às vezes que todo mundo já tem alguém, né? Mas na verdade, a vida ela tem essa rotação, é natural, né? Então, às vezes, vamos supor, um cirurgião, ele tinha uma profissional que cuidava do pós-operatório dele há 10 anos. De repente, isso aconteceu já comigo. A profissional que cuidava viajou, foi morar em outro estado, casou e foi morar em outro estado, entende? E aí foi quando eu entrei, certo? Então, isso na verdade é algo que acontece. Então, as oportunidades, elas vão sempre aparecendo e a gente tem que acreditar. Também isso é uma coisa que eu sempre trabalho muito, é acreditar no meu potencial, né? Acreditar que tudo pode acontecer. Então, eu entro nessa conexão. Tá? E aí as coisas vão aparecendo, é interessante. Enfim, aí vamos voltar para essa história que foi algo que me marcou. Então, na época, né, eu com mais ou menos esses já 13 anos atrás, então me veio essa paciente, ela tinha feito lipoaspiração, certo? Tinha feito lipoaspiração. Daí, quando eu fui, quando ela veio pro meu consultório, né, quando eu olhei que o meu consultório, né, um consultório uma coisa mais simplesinha, tudo, mas enfim, quando eu olhei o quadro dela, então ela estava com aquelas equimoses, né, que equimose é diferente de hematoma, tá? Depois a gente vê um pouquinho sobre isso. Quando a gente vê, quando eu vi aqueles roxinhos, aqueles roxos que são as equimoses, ela estava muito dolorida, certo? Tava um dolorido assim, um pouco exagerado demais, né? E eu, assim, dolorido é o normal, sem nem encostar nela. Ela tava com uma queixa um pouco exagerada. Mais ou menos, de um dos lados numa das laterais dela. Tava um pouco dolorido demais. E aí eu achei aquilo tão estranho, né? Achei estranho, mas você visualizando assim, você não via tanto problema não relacionado um lado com o outro, não. Eram bem parecidos, era mais a questão da dor, que estava incomodando mais um lado dela do que o outro. Aí daí é onde eu falo, né, que é importante essa conexão com o cirurgião. Então, na época, né, fazia inclusive pouquíssimo tempo que eu estava atendendo pacientes dele, ou seja, essa conexão, né, ela ainda não estava tão estabelecida, mas em vez, no lugar de eu pegar e fazer, vou fazer aqui o procedimento, né? Vou fazer o meu trabalho. Antes de fazer, eu parei, né? Liguei para ele, né? E falei para ele qual era o quadro que ele estava se apresentando. E daí ele disse, Patrícia, neste caso é melhor a gente não fazer, porque no caso de lipoaspiração, a paciente apresenta um quadro um pouco diferente de celulite, né? Celulite é uma infecção que a gente identifica, depois a gente vai ver também sobre isso. Então, ele disse, é melhor não fazer, peça para ela ir para mim, eu vou dar uma olhadinha e daí, se tiver tudo bem, a gente retoma as sessões de drenagem. Se não estiver, a gente suspende um pouco, porque eu vou ter que tratá-la. Então, o que aconteceu? Ela não fiz a sessão, tá? Foi suspensa, não fiz absolutamente nada. E ela foi para o cirurgião e, de fato, ela estava com o início de um quadro de infecção, tá? Então, assim, ele, nesse momento, ele ficou mais confiante comigo. Até hoje, também trabalho com ele, tá? Já tem bastante anos, é um outro cirurgião que eu trabalho também, graças a Deus. Então, ou seja, ele sentiu a confiança, né, de que ele mandando um paciente para mim, eu não ia fazer qualquer coisa. Ou seja, antes de mexer num paciente dele, eu iria primeiro, se eu tivesse qualquer tipo de dúvida, entrar em contato com ele para a partir daí poder fazer algo. Então, uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês, já agora nesse vídeo, é essa questão da confiança. O cirurgião,
O cirurgião plástico, quando ele opera um paciente, veja, gente, de geral, a cirurgia plástica, ela se subdivide, né? Cirurgia plástica estética e cirurgia plástica reparadora, tá? Que nós vamos ver sobre esse fato também. Mas vamos lá. Vamos falar da parte estética, né? A cirurgia plástica estética, existem algumas situações que preocupam, na verdade, as pessoas de um geral, né? Porque, ou seja, o paciente, ele está escolhendo fazer aquela cirurgia, né? Não é uma cirurgia que foi colocada, que ele tem que fazer obrigatoriamente. É uma cirurgia escolhida. Então, por isso, os cirurgiões, eles têm que se cercar do máximo possível de cuidados, né? E esse cercado de cuidados que eles têm, a parte de quem vai cuidar do paciente dele no pós-operatório é de primordial importância. Primordial importância. Porque imagina, se você pega um paciente com uma possível infecção e você faz uma drenagem linfática nesse paciente, né? Então isso é algo que merece muita atenção. Então fazer, por exemplo, uma drenagem linfática, estou falando muito de drenagem linfática aqui, mas vejam, é bem importante essa observação. Drenagem linfática é apenas um conteúdo de um pós-operatório. Um pós-operatório, ele é cercado de várias situações. Então, o que a gente vai ver, né, o que eu quero passar para vocês da minha vivência, não é drenagem linfática. Drenagem linfática é um detalhe importante, mas é um conteúdo de toda essa gama, né, de tudo que envolve um pós-operatório. Se você faz uma drenagem linfática, que é o caso da história, em um paciente que tem uma infecção, isso é complicado, né? Então, por isso que o cirurgião, ele vai se sentir muito confiante se ele sabe que uma profissional que vai atuar naquele pós-operatório, ele não irá colocar em risco a paciente dele. Então, assim, existem várias coisas, sabe, gente? Outra situação que foi, meu Deus, assim, eu realmente me senti, eu como profissional, eu me senti muito bem, sabe, em ter conseguido identificar esse problema, né? Então, isso foi o seguinte, eu tava com uma paciente, ela veio para o meu atendimento, né? E aí, ela chegou para mim com uma história, né? Patrícia, está bem? Tô ótima, me sentindo super bem. E aí, ela chega e diz assim, eu dormi mal ontem, dormi super mal ontem, eu acho que eu bati a minha perna em algum lugar da cama, que minha perna ela está doendo. Tô com uma dor na perna. Eu, na época, assim, já não tinha tanta experiência assim, mas algumas coisas eu já estava atenta, né? Nesse caso, me chamou a atenção a trombose, né? Me chamou a atenção a trombose. Então, ela quando ela me viu, ela chega e fala assim, Patrícia, que bom ver você. Porque eu estou com uma dor na perna e, assim, fazer uma drenagem vai ser, assim, maravilhoso para mim, né? E aí, quando ela falou isso, eu fiz, meu Deus, né? Talvez não seja bem esse caminho. E aí, o que aconteceu? Eu sabia identificar, né, possíveis situações de trombose. Então, como eu já tinha essa vivência, eu, antes de ligar para o cirurgião, eu disse a ela assim, eu fiz, olha, minha querida, e assim foi como eu falei para ela, porque a gente também tem que estar um pouco ligado a não assustar os pacientes quando nós nos depararmos com alguma situação que não seja tão boa para eles, tá? Então isso é algo que eu também gostaria de passar para vocês, sempre calma, para falar para os pacientes com jeitinho, né? Porque eles estão ansiosos, de geral os pacientes, eles ficam ansiosos com o pós-operatório, né? Então, eles veem em nós, profissionais que estamos lidando com isso, também mais uma segurança de saber se o que está acontecendo com eles e o que eles estão sentindo, se é normal ou não. Lógico que quem vai dar bater o martelo e vai dizer tudo é o cirurgião, que de geral, depende da conduta do cirurgião,
mas eles veem ele em torno de uma vez por semana no primeiro mês de pós-operatório, tá? Cada um tem sua conduta, mas esse é um geral que eu vejo mais. Ver no primeiro mês uma vez por semana ou a cada 15 dias no primeiro mês, porque precisa de um acompanhamento maior. Mas imagine que se ele tem um profissional que acompanha ali, né, às vezes dia sim, dia não, aí depende da conduta que for traçada ao pós-operatório, do protocolo, ele vai ficar mais tranquilo, porque ele sabe que ele tá vendo a paciente uma vez por semana, mas ele sabe que você tá vendo a paciente quase todos os dias e que você vai poder ligar para ele caso aconteça algo que não esteja dentro do programado, entende? Então, eles orientam também para a paciente ligar para eles, mas nem sempre elas atentam que isso pode ser um problema. E você com uma boa formação, um bom conhecimento, mesmo ela não atentando, mas como você está olhando por ela também, você vai ter aquela sacada, você vai ter aquele tim, né, de que tipo, alguma coisa tá errada. Que foi, vamos voltar ao caso dessa paciente. Então ela chegou super animada, porque ia fazer uma drenagem linfática, porque estava com essa dor na perna, que segundo ela, bateu na cama, deveria ter batido na cama. E eu fiz, olha, querida, veja só. Deixa eu só fazer uma avaliação em você. Então, eu coloquei ela na posição e fiz uma palpação, um exame, para ver se ela poderia ter uma possível trombose, né? E daí, nesse exame que eu realizei, realmente ela identificou uma possível situação que poderia ser. Então, o que é que eu disse para ela? Eu disse, meu amor, veja só. Antes de fazer, né, o procedimento em você, a gente precisa conversar com o seu cirurgião, tá? Porque, veja, fique tranquila, tá tudo bem, né? Mas eu identifiquei um problema que antes de fazer a sessão, eu preciso conversar com ele para ver se realmente essa sessão é indicada ou não, né? Então, daí, liguei para o cirurgião dela, na época, e ele disse, Patrícia, isso eu fiquei achando realmente que era uma trombose, porque na palpação ela referiu dor, né? E aí eu disse, vou ligar para ele, chamei, aí fui num canto, né? Porque realmente você falar com um profissional, com ela escutando, às vezes não é uma boa, porque ela pode ficar tensa, tá certo? Então fui num canto, falei com ele em particular e disse, olha, tá acontecendo isso, ela acha que foi isso, mas, né, na palpação eu referi isso, o que é que o senhor acha? E daí ele disse, olha, Paty, eu acho que é melhor ela ir, né? Vou ligar para ela, lógico, né? Então ele ligou para ela, entrou em contato com ela e provavelmente nós iremos direcionar para ela poder fazer, ter um atendimento no hospital para ver se pode ser ou não uma trombose, tá? Às vezes eles pedem até para ela vir no consultório para poder eles mesmos avaliarem e descartarem ou não essa hipótese. Aí tudo depende da conta do cirurgião, que isso também é algo que eu quero conversar com vocês em outra oportunidade. Mas, terminando essa história, nesse caso, essa paciente, o cirurgião dela orientou que ela fosse até o hospital, foi feito um exame de ultrassom e foi identificado um trombo, entende? E aí, se eu tivesse mexido nessa paciente, uma paciente com um trombo na perna, né? Uma paciente recém-operada com um trombo na perna, eu achasse que era apenas uma dor na perna dela. Então, daí a importância do nosso conhecimento, né? Para acender aquela luzinha e nós tomarmos a melhor conduta. Então, esse foi um outro cirurgião e que, com essa conduta que eu tive, ele teve mais confiança, né? Ou seja, que uma vez que uma paciente fosse para mim com alguma situação que não pudesse ser feita a sessão, eu iria avisar para ele. Então, gente, assim, é muito importante toda essa confiança, né? Essa vivência,
Outra coisa também que é muito interessante em pós-operatório é esse contato com o paciente, né? É interessante, nós ficamos em torno, depende do número de duração da sua sessão, pode ser meia hora, 45 minutos, 1 hora e meia, aí vai ser você que vai colocar esse tempo, né? De geral, eu recomendo 45 minutos a 1 hora, mas imaginem que você vai ver o paciente várias vezes, né? Você vai ser aquela pessoa que ele vai transmitir muitas das angústias, das ansiedades, na verdade, dele com esse procedimento, essa trajetória que é o pós-operatório. Então, se na primeira sessão você já passa para ele uma confiança, uma segurança, uma tranquilidade do que virá pela frente, né? Então, ele também vai ficar se sentindo melhor no pós-operatório, porque eu digo a vocês, até por experiência própria, né? Que eu também já fiz cirurgia plástica, tá? Então, assim, não é fácil, né? Você fazer uma cirurgia plástica, o paciente, ele tá muito sensibilizado. E isso existe uma gama de situações, de condições. Às vezes o emocional não tá tão preparado, né? Às vezes o paciente não tem muita gente da família para ajudar. Às vezes é uma pessoa que tá mais ou menos só. Então, assim, existem várias condições que você também tem que se adequar e aprender. Então, você tá ali, cada sessão você encontra aquele paciente e você vai ter uma vivência com ele. Daí, inclusive, surgem conversas até de geral, né? E você gera um ciclo de amizade. É interessante. Eu sou muito grata à minha profissão, né? A fazer parte desse contexto todo, porque eu tenho eu fiz amigos, né? Interessante, né? Porque até a gente diz assim que não, trabalho, né? Amizade, você subdivide os grupos, você não pode, né, ter uma relação com o paciente. Olha, aí realmente é o ponto de vista de cada um, tá? Eu gosto demais, né, de ter esse convívio, né, com meus pacientes, assim, então eles me ligam, sabe? Me convidam para coisas. Um dia desse agora, uma paciente muito querida minha, que foi paciente de câncer de mama, né? Ela fez a reconstrução de mama dela e fez o tratamento, toda a evolução dela, que também são coisas que eu gostaria de passar para vocês posteriormente sobre esse tratamento do paciente de câncer de mama. Então ela me ligou, né, e me convidou para correr, né, participar de um grupo de corrida na Avenida Boa Viagem, né, que ia ter. E aí eu prontamente fui, botei minha roupa, não estava nem assim fisicamente bem para correr, mas eu fui participar com ela. Eu não vi nenhum problema nisso, entende? Então, assim, tem coisas que são gratificantes pra gente, sabe? Você ter esse contato, isso não tem problema nenhum, tá? Esse é o meu ponto de vista. E o paciente, ele sempre vai estar cada vez mais confiando em você, né? Lógico, tudo é na sua medida, tudo tem um ponto de vista, mas você ser uma pessoa que o seu paciente confia, na minha opinião, é de suma importância. Bom, gente, então assim, encerrando esse vídeo, né, mas eu gostaria muito que vocês me acompanhassem nos próximos vídeos, se inscrevam no meu canal do YouTube, né, não poderia deixar de dizer isso, nas minhas redes sociais também, quiserem fazer perguntas, né, tô por aqui, certo? Sempre que puder vou estar respondendo para vocês, e um beijo bem grande e obrigada!